Chegou a hora de a gente falar pra ele que o Vasco tá na zona do rebaixamento. Hora do entretenimento, Fernandinha Maia? Não, e detalhe, ó, Olha o que ele teve escondeu. gente aí nos bastidores falando, tudo normal agora, tudo normal agora. Ah, é? Não fui eu. Olha, Não foi ela, não foi ela. deixa eu mostrar o que ele tá escondendo aqui, ó. A água? O Vasco faz isso com ele. Aqui, tá escondido aqui. Ai, Pedrosa. O que aconteceu ontem, gente? O Vasco entrou na zona de rebaixamento. Por quê? Porque o Santos venceu o Juventude. O treinador do Santos falou: acho que esse Tiquinho Soares joga um pouquinho de bola, eu vou usar ele como titular. Meu Deus do céu, que coisa, não é? Muito bem, olha aí, gente. Aí o time do Vasco, o Santos ganhou do Juventude, sofreu muito ali no segundo tempo, um pouquinho, né? Mas conseguiu vencer. E aí o Vasco é o primeiro time do Z4, da zona do rebaixamento, tem 15 pontos. E tem também a atenção agora voltada por quê? Porque também tá na Copa do Brasil. Ih, Benê! Boa edição, hein? Ele voltou, Pedrosa. Eu quero saber o seguinte. Pedrinho, cadê o zagueiro, Pedrinho? Cadê o zagueiro? Porque assim, é chato ficar voltando nessa tecla, mas no início do campeonato, você disse que o Vasco tinha um elenco top 8 do Brasil. E a gente debateu isso aqui, e eu falei, top 8 não é, mas é um top 12, é um top 13, que quem sabe se encaixar, pode brigar pelas posições ali, entre os 10 e tudo mais. O Vasco hoje é o 17º colocado do Campeonato Brasileiro, e digo mais, a situação só não é mais precária porque a sorte, entre aspas, do Vasco é que tem muito time no mesmo bolo. Tem muito time do mesmo nível. Muito time que se defende mal, muito time que comete os erros grotescos que o Vasco comete também. O Grêmio, o Fortaleza, o Santos, que ontem poderia ter tomado a virada do Juventude no começo do segundo tempo. E, obviamente, tem um grande craque. Mas, para mim, o grande destaque do jogo de ontem foi o goleiro Brazão, que defendeu horrores novamente com a camisa do Santos. Tem lá o Juventude, que é uma equipe que você olha e fala assim, opa, tá mal, é a pior defesa do campeonato, é péssimo. Mas agora volta o Thiago Carpini, que é um cara que conseguiu salvar o Juventude em outros anos, que pode organizar novamente. Então assim, eu vou falar pra você, o Vasco vai brigar pra não cair, pelo que se desenha aí o campeonato, até o fim. Pra mim, o que vai diferenciar a luta da zona do rebaixamento ou não é como você se defende. E como você se defende principalmente fora de casa. Os times se defendem muito mal. O saldo de gols do Juventude é horroroso, é a pior defesa do campeonato. O Sport já está rebaixado. O Fortaleza se defende mal. O Santos se defende mal. O Vasco se defende mal. Se o Pedrinho não contratar um ou pelo menos 2 zagueiros aí para poder reforçar esse sistema defensivo do Vasco da Gama, tal como aconteceu com o Medel em 2023, eu já dei esse exemplo aqui diversas vezes. Verdade. O Medel chega e ele consegue fazer o Vasco parar de perder. Porque antes de passar para vencer, antes de pensar em vencer, o Vasco tem que parar de perder. O Vasco tem que parar de tomar gol. Gol bobo, como vem acontecendo em todos os jogos. Então assim, Pedrinho, tem que entregar um zagueiro. Tem que fazer um investimento no zagueiro. Pega o que tiver de orçamento aí, a possibilidade, negocia, faz em tantas vezes, mas cair é muito mais caro do que você contratar um zagueiro agora para que o Vasco possa fazer um investimento. E tem que ser zagueiro de alto nível, que chegue para jogar. Sabe por quê, Fernanda? Lá na frente, de verdade, tem que contratar um ponta? Até tem, mas não me preocupa não. O Vasco tem bons jogadores, o Vasco tem o Ryan, o Vasco tem o Nuno, tem o Verratti, tem o GB que vai voltar aí, o Coutinho em algum momento ele vai dar o lampejo dele, vai... Lá na frente não me preocupa. O problema é que o que acontecer lá na frente pode ser destruído facilmente com o que vai acontecer atrás. Então não adianta o Vasco fazer um gol, 2 gols e tá sempre tomando. Por que tá sempre tomando? Porque tem João Vitor na zaga, totalmente inseguro. Porque tem o Hugo Moura que erra jogo sim, jogo não. Porque tem o Lemos também que infelizmente errou na última partida, mas numa posição que não era dele. E ainda tem o histórico do Fernando Diniz, que é um técnico que é muito ofensivo, que faz o seu time criar, mas tem dificuldade lá atrás, na defesa, deixa muito vulnerável. Então assim, se o Vasco não se organizar defensivamente, esquece, já caiu. E isso está na conta da diretoria. Se a diretoria do Vasco, presidente Pedrinho, diretor Felipe, Carlos Amodeu, Admar Lopes, não entenderem que a prioridade máxima do Vasco é contratar um zagueiro, o Vasco já caiu. Eu tô avisando.
Ó, a Golcase tá com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verrete, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó, bebe água aqui de boa. É coisa linda, na Golcase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a Golcase, cara, além disso tudo que eu falei, a Golcase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time, tem vários times. E obviamente você é vascão, você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A Golcase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, Golcase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a Golcase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar a conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? E a gente olha e lembra, assim, você fala muito do Medel nessa situação, né? Como o Medel chega para mudar realmente uma situação do Vasco. Volta um pouquinho os anos, até na própria história do Vasco mesmo, isso não é só no Vasco não, isso em times. Defensivamente, se você não tem ali um alicerce mínimo, uma estrutura mínima, você vai destemperar tudo, vai desregular tudo. Você lembra o Vasco quando tinha aquela irregularidade de goleiros até chegar o Martim? É isso aí. Lembra? Foram dois rebaixamentos. Diogo Alves. Foram 2 rebaixamentos, Pedrosa, porque não tinha um goleiro que conseguiu se encaixar no gol do Vasco. E aí chega o Martim, ficou quanto tempo no Vasco? Pois foram 5 anos. Muito tempo. Quase 5 e aí anos. ele chega para resolver esse problema e de forma imediata ele resolve. O Medel foi a mesma coisa, o mesmo exemplo. Você realmente precisa, e isso já não é um problema de agora. Quanto tempo sofreu o Léo Pelé ali? Tendo falhas, sendo vaiado e sendo cobrado, e que é natural, a torcida não aguenta. Ô, Venê, tem que ter um zagueiro realmente pro Vasco. Eu tô totalmente a favor com vocês, concordo com tudo que vocês disseram. E não precisa ser um cara caríssimo, tem que não. contratar um zagueiro, bom. Só que até contratar um zagueiro, a primeira decisão a se tomar, pelo menos na minha visão, o técnico Fernando Diniz, é parar de escalar João Vitor como titular. Ele tem zagueiros à disposição. E por que ele insiste nos zagueiros que não estão dando certo, que não estão dando conta do recado? Pelo contrário, só está minando a relação time-torcida e minando também o jogador, porque o jogador ele não consegue dar a volta por cima. Então o primeiro ato do técnico Fernando Diniz é parar de escalar esse jogador. Por isso que eu acho que o Fernando Diniz tem a sua culpa também nesse momento ruim do Vasco da Gama. A diretoria é muito culpada, para mim é a mais culpada de todos, planejamento horrível, inclusive sobre o zagueiro, contratou um zagueiro que não dá certo, que é o Lucas Oliveira. Felipe e Pedrinho eram apaixonados nesse jogador e até o momento o jogador não se firmou e pelo visto não vai se firmar. Ah, mas tem outras opções, tem o Luiz Gustavo que nesse momento está com a seleção sub-20, está com a seleção sub-20 e não serve para jogar no Vasco da Gama e em certos jogos não é nem relacionado, isso me chama muita atenção. Eu não vou ficar aqui criticando o Fernando Diniz porque ele vê muita coisa que a gente não enxerga, mas ele poderia explicar o motivo de não relacionar esse jogador e não colocá-lo em campo. Agora, insistir em João Vitor, para mim, eu acho que já passou dos limites. O maior problema é esse, porque ele tá deslocando o zagueiro do lado direito, que é o Lemos, para colocar o João Vitor. Não é que ele esteja, tipo assim, preterindo o Luiz Gustavo. Por que ele não leva o Luiz Gustavo pro banco? Que eu acho um absurdo. Porque ele tem o Lucas Freitas no banco, que é um zagueiro canhoto do lado esquerdo. E que, teoricamente, ele tá na frente do Luiz Gustavo na hierarquia. Sim. E aí, quando ele prioriza colocar o João Vitor, ele coloca o Lemos na esquerda. Se ele precisar, o que ele faz? Ele coloca o Lucas Freitas na esquerda e o Lemos na direita. Mas o maior erro disso é ele priorizar um zagueiro que erra todo jogo, que é o João Vitor. Porque assim, o Lemos é pé direito. Sim. O Lucas Freitas é pé esquerdo. É isso. O João Vitor é pé direito. Pé direito. Então, assim, ele tem... o Lemos, na verdade, que a gente tem essa mania de achar que o zagueiro é tudo igual. Exato. Não é. O Lemos, ele briga a vaga com o João. E o Lucas Freitas é ali o lado esquerdo. Então,
Se você pode deixar o Lemos, que tá bem, e o Lucas, que eu não sei vocês, mas acho que ele é um cara que sempre entra Ok, sim, e faz o seu ele dá trabalho, conta do né? recado. Dá check. Você pode deixar essa dupla de zaga, por que tem que colocar e arrastar todo mundo, Porque pegar ele é o cara teimoso. que tá bem do lado direito, botar do lado esquerdo, pra ele é conseguir teimoso. botar o João Vitor Então do lado você direito? concorda que ele também tem culpa no cartório? Claro que ele tem culpa. É, porque, assim, eu fiz uma publicação depois do jogo do Vasco, criticando o Fernando Diniz, e muitos torcedores do Vasco reclamaram, falando assim, ele A não tem questão culpa. é- A culpa é da diretoria. Não, a culpa é da diretoria e do Fernando Diniz também. A questão é, ele tem teimosias que irritam o torcedor do Vasco. Como, repito, essa insistência no João Vitor, a saída do Luiz Gustavo do time de uma forma totalmente inexplicável, cara, é bizarra, porque o Luiz Gustavo, em todos os jogos que ele fez, ele foi bem. Ele foi bem, inclusive, saindo com a bola. Melhor até do que quando ele coloca o Hugo Moura como zagueiro, entendeu? Então isso é uma coisa que irrita o torcedor. Quando a torcida talvez não coloca o Fernando Diniz como maior culpado, é porque quem falha individualmente dentro de campo são esses caras desde o início do ano. O Mas Vasco- eles falham porque ele coloca. Então, mas Mas ele tá por querendo exemplo, dizer o seguinte, a mas ele parte já ofensiva. falhava sem o Diniz, ou seja, a culpa não é do não, Diniz. sim, sim, E sim, tem a parte sim. ofensiva também, que é como o Vasco tem falhado. O Vasco finaliza 20, 30 vezes e não consegue fazer gol. É. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala assim, a culpa não é só do Diniz, o Diniz tem culpa no cartório, mas ele é o menor dos culpados. Sim, Pra mim é diretoria, grupo de jogadores, que é o grupo de jogadores que é humilhado o tempo inteiro, que eu já falei aqui diversas vezes, e aí depois vem o Diniz, que incomoda com as teimosias dele, mas que logicamente ele... Cara, e outra coisa, futebol é resultado. Não tem filosofia de trabalho que não se sustente com resultado. Não tem filosofia de trabalho que não se sustente com bola na rede. Então, assim, pra ele ter resultados diferentes, ele tem que mudar o time. Ele tem que apostar mais na base. O Leandrinho também tá com a seleção sub-20. É uma pena, porque o Leandrinho é um jogador melhor do que o Vitor Luiz. E se o Lucas Piton não tá ajudando, coloca o Leandrinho pra jogar. Se o Lucas Freitas ou o Lemos ou o João Vitor não estão dando certo, coloca o Luiz Gustavo. Por que lá na frente o Coutinho joga 60, 70 minutos, ele não é substituído, o Alex Teixeira vai pro banco todas as vezes, e na base o Vasco tem o Lucas Zucarelli, que é um E na garoto muito lateral bom de direita bola. ele bota o Pumito ao invés de colocar o Paulinho, que é bom Assim, jogador. cara, se ele não entender que nesse momento, além da diretoria ter que entregar reforços, reforçar com a base, que sempre salvou o Vasco, vai ser o mais importante, esquece, o Vasco tá fadado ao fracasso. Olha o que o Vasco fez com o Pedrosa. Bota na tela aí. Ele era assim, gente. Isso aqui é o Lucas Pedrosa. Isso aí foi na época que o Vasco foi Enche a- campeão. Enche a tela aí, De por lá favor. pra cá ele perdeu o cabelo. Isso. E é Eu que engraçado. tirei essa foto, Eu eu acho que tá? isso aí foi em 2016 mesmo. Foi no Esporte Interativo, eu que Foi. tirei essa foto, cara. Foi o último ano que o Naquela Vasco sala. foi campeão. Ai, Carioca. gente. Ó, viu o que o Vasco fez com ele, Alex? Foi, pô, eu lembro desse dia, Põe na Pedro. tela, olha aí. Era a gente. sala da Champions. Põe na Isso, pô. tela. Inverteu a cabeça dele. Agora ele tem cabelo. Foi quando a gente começou a no queixo, fazer não tem gravação na de cabeça. vídeo Foi. pra rede Bota social. aí. Cadê a tela? Tem um... Como é que chama? Tem um tweet pra você. Aí o Davi Pedrosa tem quase certeza de que foi o Vasco que te deixou sem cabelo. Cara, eu postei uma foto do meu pai, que eu tive com meu pai final de semana na praia, e meu pai tem cabelo, né? É. O pessoal, pô, ficou careca antes do pai, é impossível isso. É o Vasco. Gente, olha aí. Esse é o Lucas Pedrosa em 2016. Quase 10 anos depois do Lucas Pedrosa, que o Oh, meu Deus. Veio tudo pra barba o cabelo.